o Grêmio esperou, e aí o espaço começou a aparecer, e também o Grêmio também teve sorte, a gente tem que comentar aqui, tem a bola do Musto, tem a bola do Bosquilha que tira centímetros da trave, algumas decisões, contou com a sorte, né, das decisões erradas do Kudê e a péssima partida de alguns jogadores do Inter. Bom, eu falei no início da semana que para mim não seria surpresa nenhuma, né, se jogasse Musto com Lindoso, porque o técnico do Internacional, tenho dito também durante toda a temporada, é no mínimo submisso a hierarquias. E o incrível, especialmente no primeiro tempo, o Ribeiro Neto, é que quem marcou avançado, quem marcou alto e quem teve intensidade foi o Grêmio. No primeiro tempo do Grenal, contra um Inter morto. Como é que se explica isso? Bom, tudo bem, gente? Um grande abraço a todos. A primeira coisa que eu tenho que falar, estou me ouvindo bem aí? Tá tudo bem? Sim, Ribeiro. Excelente. Tá bem. Tá, olha só. Eu quero dizer ao Júnior Maicá que eu, se fosse o Ramiro Ruschel, né, não narrava mais contigo aí. O que tu fizeste ontem foi lamentável. Tu tiraste, primeiro tu desse um spoiler do narrador, tu gritou gol antes dele. Segundo, a tua torcida abafou a crise de gol do Ramiro. Pô, pera um pouquinho, cara, onde é que nós estamos? Né? Mas tudo bem, é compreensível dada o fator emocional do clássico. E aí eu quero discordar um pouquinho do que eu tenho ouvido por aí. Com todo o respeito, né? Nós estamos num espaço democrático. Sim, eu concordo que o Grêmio foi melhor no primeiro tempo, porque o Grêmio dominou a segunda bola, o Grêmio surpreendeu a marcar alto o Inter, obrigou o Inter a fazer ligação direta. Isso favoreceu ainda mais, né, o bloqueio que o Grêmio fez com seus três volantes. Ao mesmo tempo, assim como o jogo contra o Palmeiras, o Grêmio bloqueava as ações do adversário, mas não tinha chegado na frente. E não teve mesmo. Os goleiros nem sujaram o fardamento no primeiro tempo. Mas ainda assim, o Grêmio ocupou muito bem aquele lado direito, né? O Jussa completamente perdido, o Alisson e o Orejuela faziam 2-1, e ali o Grêmio chegava, rondava a área do Inter, mas não tinha oportunidade de gol. Teve 1 ou 2 chutes. O PP foi aparecer no jogo na metade do primeiro tempo, porque até ali o Grêmio jogava só pela direita. E aí o PP conseguiu fazer algumas incursões e tal, e começou a aparecer no jogo. No segundo tempo, realmente o Inter avançou as suas linhas, o Kudê permitiu algo que no primeiro tempo ele ou não conseguiu ou não fez valer, que era a subida dos laterais, e aí o Grêmio teve alguns espaços, mas ainda assim, eu quero dizer que no início do segundo tempo, o Inter foi melhor que o Grêmio. Teve algumas oportunidades, sendo aquela do Galhardo para a defesa do Vanderlei. E aí, eu quero discordar um pouquinho, aí é onde eu vou discordar um pouquinho dos amigos. Gente, se pegar o pacote completo do jogo, o jogo foi para 0-0, o jogo foi equilibrado. Né? O Inter, depois de tomar o gol, teve 2 oportunidades muito boas. E se tivesse feito o gol, que foi por detalhe, nós não estaríamos aqui endeusando este ou aquele. Então, nós temos que ter um certo cuidado ao analisar emocionalmente o clássico. Deixe isso para torcedores. O Grêmio achou... Parei, Ribeiro. Parei, mas quem é que está analisando emocionalmente o clássico? Deixa isso para torcedores. Eu, por exemplo, tenho mantido a minha coerência que já vem de muito tempo. Quando o Internacional assumiu com o Kudê a liderança do Campeonato Brasileiro aqui, e o Baldasso dava discurso a favor do Kudê e do Internacional, estou falando do Baldasso porque ele já vem em seguida aí para participar do programa. Eu dizia o seguinte: se eu tiver que elogiar o Inter e o Kudê nesse momento em que assume a liderança do Campeonato Brasileiro, eu teria que ter elogiado o Argel lá em 2016, quando o Inter assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, o Inter já vem mal de algum tempo. Ele oscila, ele não encontra soluções. O técnico do Internacional, que surgiu com uma ideia, que eu gosto, aliás, uma ideia assim de revolução, parece que se perdeu nesse processo. Eu até não estou falando de ninguém especificamente, eu estou analisando o bojo completo. Né? É bom vocês tirar essa camisa que tem embaixo do blazer aí e começar a ter mais... O Ribeiro está replicando aí o discurso do Renato. Não, eu só quero dizer para vocês que o fator Grenal, ele termina por si só. Ele termina no próprio Grenal. O que eu quero dizer é que nem o Grêmio resolveu os seus problemas ao vencer o Clássico, nem o Grêmio resolveu os seus problemas ao vencer o Clássico, nem o Inter tem que jogar na lata do lixo o seu trabalho porque perdeu mais um Grenal. Eu acho que a gente corre o risco,
de amplificar algo que é muito pontual. O problema do Inter é muito mais o Grenal, e aí eu discordo um pouquinho do Silvio Benfica, do que o resto da sua campanha. Porque que o Inter tem limites técnicos, a gente sabe, que o Inter tem um grupo carente, a gente sabe, e que o Kudê comete alguns erros também, porque forçosamente tem que fazer algumas opções, também é verdade. Assim como é verdade também que o Grêmio vinha jogando muito mal até o Grenal e não mudou isso porque ganhou o Grenal. Nós vamos ver na sequência. Por isso que eu digo, o Grenal se encerra nele mesmo. Tu tens toda a razão. E vou te dizer mais. Para mim não será surpresa se o Inter entrar, por exemplo, em campo com esta mesma escalação contra o São Paulo e jogar muito contra o São Paulo. Porque é a reação imediata como resposta. E para mim não será nenhuma surpresa se o Grêmio, por exemplo, entrar com essa escalação contra o Atlético Mineiro e voltar a jogar aquele futebol sofrível. Perfeito, o Grenal, é isso aí. Claro. Mas aí tem um negócio, Silvio, o que o Kudê diz? O Kudê diz que a prioridade é o próximo jogo. Me parece que ele não pensou esse jogo, ele pensou errado esse jogo. Né? Eu acho que aí está uma crítica. O Grenal é um jogo especial. Né? Eu acho que o Kudê não consegue ter a dimensão disso na repercussão imediata e na confiança. Eu acho que mesmo que o Grêmio vá mal, e essa é uma tendência natural, até porque vai poupar titulares no jogo contra o Atlético Mineiro, esse Grenal dá uma tranquilidade para o Renato repensar o Grêmio. E o Kudê não consegue aproveitar alguns momentos de crescimento do Inter para fixar isso através de um Grenal. Acho que o Grenal tem um peso, mesmo que o Renato, que o Ribeiro diga que a coisa se feche no Grenal, eu acho que o Grenal lhe dá uma oxigenada no trabalho de cada treinador. É óbvio, Kleber, que tem consequências para o bem. Não é óbvio não, Ribeiro. Não, é óbvio sim, Kleber. Eu estou concordando contigo. Tá bom, é óbvio eu concordar contigo. Mas eu discordo de ti, Ribeiro. Essa história de que o Grenal se encerra nele, eu acho que não, hein? Eu discordo plenamente, tanto para o bem quanto para o mal. E não, mas a repercussão é anímica. A repercussão é anímica. O Júnior Maicá, tu que é gremista, tá? E ontem atrapalhou a narração do Ramiro Xuxa, tá? Me diz o seguinte: o Grêmio jogou bem, na tua opinião, porque jogou um Grenal bem, ou porque de uma hora para outra resolveu os seus problemas técnicos e táticos? Seja bem sincero. Agora, diga. Sempre com sinceridade, e eu gosto das suas perguntas, Ribeiro, porque elas sempre têm um fundo filosófico, tem uma busca por uma profundidade que a gente não tem mais no mundo do futebol. Obviamente que os problemas do Grêmio não estão resolvidos. O esquema do Grêmio ontem, eu gosto do esquema, mas na escalação inicial, por exemplo, eu não começaria o Grenal daquele jeito, mas entendo que diante dos resultados ruins, diante das circunstâncias, essa escalação de ontem se justifica. Porque era o Grenal. Porque era o Grenal. Okay. Entendeu? Mas o Grêmio contra o Palmeiras, a única diferença do time foi o PP na vaga do Robinho. Você vai dizer, mas é uma baita diferença porque o PP pode resolver no lance. Verdade? Aliás, o Robinho contra o Palmeiras mal escalado, na minha opinião, né? Porque estava aberto pela direita e não teve velocidade. Também, aí ele botou o Alisson pela esquerda, e aí o Grêmio teve conceito defensivo, que o Palmeiras não chegou, só que ele não tinha abertura ofensiva. O Grêmio não conseguia chegar no Palmeiras e arrumou um gol no finalzinho de cabeça com o Ferreira. A diferença para o Grenal qual foi? O Renato, claro, né, ele tem contra si uma aura emocional muito forte diante do poder do Internacional, e tinha o PP, que era uma válvula de escape, que ele não tinha nenhum contra o Palmeiras. Teve depois no fim do jogo com o Ferreira, que teve pouco tempo a jogar. Essa foi a basicamente diferença. E outra coisa, o Lucas Silva, que tinha sido mal contra o Palmeiras, ontem destruiu. Por quê? Porque o trio de ferro do Grêmio, coletivamente, ganhou do Inter, especialmente no primeiro tempo, e aí no coletivo, quando vai bem, as individualidades crescem também, gente. O trio de ferro do Grêmio se impôs diante do Internacional. Se impôs através da alternativa encontrada pelo Renato para, primeiro, de novo, frear a chamada intensidade do Internacional, que nem existe mais. Né? Mas nós temos que frear isso aí, e conseguiu, especialmente pelo trio de ferro. E como tu disse, aliás, usando uma palavra que eu usei ontem, tu estás me roubando uma palavra, o PP foi a válvula de escape, e deu tão certo que acabou marcando. Eu
Eu não te roubei, eu mentalmente pensei, eu preciso pensar de acordo com os melhores. O Aí eu Benfica busquei. falou isso. O Se o Benfica Benfica falou, entrou na minha cabeça aqui, entendeu? O Baldasso. Eu queria mandar um grande abraço para o quem? Baldasso, entendeu? Que ele deve estar sofrido, mas eu quero dizer para o Baldasso querido, amigo, amado, entendeu? Calma, não adianta, vai dar certo. Calma, não adianta ficar histérico porque perdeu mais o Grenal, porque o Grenal, como eu repito, se encerra nele mesmo. O Inter tem que resolver esse problema. É interessante. Tu estás no programa. Tu estás no programa hoje para passar ensinamentos. Não é. É impressionante não é o Ribeiro Neto. Eu quero dizer que o Inter ainda é vice-líder do brasileiro, e é líder do seu grupo da Libertadores da América. Então tá bom. O Argel foi líder do Campeonato Brasileiro em 2016. Ô, Ribeiro, onde é que tu... Ô, Ribeiro, o Baldasso, onde é que tu anda? Tu tá dentro de um carro? Tu tá louco? Onde é que tu anda? Tô dentro do meu carro aqui, e tô louco, tô bem louco. Eu não dormi essa noite, Benfica. Sabe por que eu não dormi? A gente vai aprendendo durante a vida de torcedor, de envolvimento com o clube, a gente vai aprendendo a digerir mau resultado. Faz parte do futebol. Tu vai perder, tu não vai ganhar todos os títulos, tu vai perder algumas partidas, tu vai perder alguns clássicos também. Ok, dói, mas a gente digere. O que eu não consigo digerir é ser covarde para jogar um Grenal. O que eu não consigo digerir é saber que o meu time foi escalado e colocado em campo para empatar um Grenal. Sendo que esse time foi escalado por um treinador que tinha jogado 4 Grenais e perdido 3, empatado 1 e não tinha feito nenhum gol. E ele colocou um time ontem com uma postura covarde, acadelada e constrangedora para disputar o Grenal. Isso eu não consigo digerir. Isso me tirou a noite de sono. É inadmissível o que fez o Cudê ontem. Eu não tenho nenhuma consideração técnica ou tática a fazer a nenhum jogador do Internacional. Me recuso, porque seria injusto, seria cruel, porque os jogadores estiveram em campo para executar uma forma covarde de jogar estipulada pelo treinador, que depois do jogo deu uma entrevista lamentável, dizendo, inclusive, entre outras coisas, que ele escalou o time que ele poderia escalar. O escambau! Ele botou o Musto porque ele queria um empate no Grenal. Ele botou o Musto com o Lindoso porque ele queria não tomar gol. O Inter esperou, o Inter deu a bola para o Grêmio. O Inter deu a bola para o Grêmio jogar e deixou bem claro o seguinte, quando nós tirar a bola de vocês, nós vamos tentar dar uma escapada. O Inter deu balão o jogo todo. O Inter não teve retenção de bola na frente. Os atacantes estiveram isolados. O treinador mudou o time aos 30 do segundo tempo só depois de tomar gol. Foi covarde a escalação do Inter. Foi covarde a postura do Inter. Isso eu não consigo digerir, Benfica. É o sol que está batendo direto no teu rosto aí? O Baldasso vai ter que fechar o teto solar ali, que tem muita luz no rosto, tá ficando, parece um hooligan, né? O Baldasso tá parecendo o sol aquele do Teletubbies. O Benfica, o Benfica é o teu irmão, né? É a força do hábito, tá? O Luiz Henrique. Só porque é mais novo, né? Eu vou amavelmente discordar do Fabiano Baldasso, não porque eu queira, né? Mas ele está afim de discordar de todo mundo hoje, é impressionante. Mas eu entendo o Baldasso. O Baldasso está epidérmico, ele está analisando muito mais de forma humanística do que o razoável de analisar as condições do jogo. Eu concordo um pouco com o Cudê, viu? E ele tem dito isso, as pessoas não conseguem ouvir. O grupo do Inter tem várias carências, né? O grupo do Inter, quando tem... Brincadeira comigo, Ribeiro Neto. Mas que carência, Ribeiro? O grupo do Inter é melhor que o do Grêmio. O grupo do Inter é melhor que o do Grêmio, desde que seja bem escalado, desde que tenha coragem. Ele botou o Marcos Guilherme para jogar, Ribeiro. Ele não precisa botar o Marcos Guilherme, mas o Guilherme não joga nada desde a volta da pandemia. Ele tinha o Praxedes, que foi o melhor jogador da competição principal da base no Brasil no começo do ano. Ele tinha o Nonato para botar no time. Até o D'Alessandro ele poderia ter usado. Ele botou o Musto porque ele quis, não é porque ele não tinha outra possibilidade. O Internacional, com os jogadores que tem, Ribeiro, isso é uma análise preguiçosa da tua parte.
preguiçosa. Uma vou... análise de quem não consegue ver que o problema do Inter é estrutural. O grupo de jogadores do Inter só é inferior ao do Palmeiras e do Flamengo no Brasil, tanto que chegou à liderança do Brasileiro e liderança na Libertadores. A questão é, qual é a postura do Internacional? Por que o desempenho é tão ruim? Esse treinador, Ribeiro, ele foi contratado para uma quebra de paradigma. Chegaram para ele e disseram, olha, nós estamos há 3 anos jogando defensivamente. Nós queremos que tu vá para lá porque tu é o cara para fazer o Inter voltar a jogar para cima, dentro e fora de casa. O que o Cudê entregou até agora? Entregou um time acadelado no Grenal, com medo de perder o Grenal não passando do meio campo, cara. O que é isso? Olha aqui. Esse é o problema. Deixa eu dizer uma coisa. Para aí. Não viu o jogo. Tá, para aí. Em seguida vai falar o Kleber Grabowska, mas antes o preguiçoso termina o raciocínio. Não, o preguiçoso quer dizer o seguinte, pelo contrário, eu acho assim, o fato dele botar o Musto com o Lindoso foi exatamente porque ele sabia que o Grêmio iria recheado de jogadores do meio campo. Não é assim que se combate jogador, time recheado de meio campo, com um volante que não sabe jogar, seu Ribeiro Neto. Não é assim que se neutraliza isso. Não é assim que se dá a resposta, seu Ribeiro Neto. Eu discordo amavelmente. Eu acho que o preguiçoso foi o Cudê. Eu acho que a leitura de jogo de vocês está equivocada. O Ribeiro Neto hoje, Kleber... O Grenal no ano... se vocês verem os números, eu não gosto muito de números e tal, mas o Grenal ele foi... E claro que o Grêmio teve uma supremacia, especialmente no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, a segunda parte, tá? Mas o Grenal, se tu pegar o bojo, ele foi bastante equilibrado. Eu vou dizer mais ainda para vocês. Vai ser impopular que eu vou dizer. O resultado mais justo do Grenal seria o empate. Mas, o Ribeiro, eu, Colorado, vou te dizer, o resultado mais justo do Grenal era o Grêmio ganhar por 2 ou 3-0, Ribeiro. O Internacional, o Inter não jogou o Grenal, Ribeiro, que equilibrado. O Inter não jogou o Grenal. Deixa eu falar um negócio. Vocês estão esquecendo de um detalhe, Silvio, só um pitaquinho. Qual é o detalhe? O Inter não jogou nada. Com meio povoado, meio despovoado, o Inter não jogou nada. Os caras são muito abaixo. E outra coisa, e parece que o gol do PP foi um gol acidental. A gente estava vendo ali que era um momento de crescimento do Grêmio. O Grêmio está explorando toda hora ali no segundo tempo. O Grêmio recuou a marcação para ganhar espaço, para ter o contra-ataque. E eu acho que até o Diego Souza ficou meio desembocado, porque ele não tem essa velocidade da partida, e talvez o Ferreira poderia ser uma alternativa para o Grêmio. Mas o Grêmio começou a enxergar que dava para fazer, para ganhar com o que tinha. Explorou o lado direito. Explorou o lado esquerdo. Não, fica à vontade, Ribeiro, mas só deixa eu terminar. E uma coisa que a gente não falou, acho que o Renato pensou muito bem os laterais ontem. O Ribeiro Neto vai pegar um carro hoje, vai pegar um carro de mão inglesa e vai dirigir pelas ruas de Porto Alegre só para contrariar o trânsito. O que eu acho é o seguinte, isso? O Kleber viu muito bem, é verdade. Quando no segundo tempo o Inter avança suas linhas, tentando mudar um pouquinho o cenário do primeiro tempo, ele proporciona mais espaço. Mas o Orejuela estava livre pela direita desde o primeiro tempo. Tá? Eles faziam 2-1 no Jussa, houve sempre aquele espaço pela direita. No segundo tempo, quando o Cudê resolve permitir aos seus laterais avançarem um pouco mais, o Grêmio ganhou espaço. Mas o Grêmio demorou muito para encaixar essa bola. E vou dizer outra opinião impopular. Sim, o gol do PP foi o diferencial do jogo. Foi um achado do Grêmio. Não foi, cara. O Grêmio estava amadurecendo, todo mundo sabia que o Grêmio ia fazer o gol no segundo tempo, Ribeiro. O gol do Grêmio foi amadurecendo no segundo tempo, estava na cara que ia sair o gol do Grêmio, Ribeiro. Até o gol do Grêmio, as únicas oportunidades reais eram do Inter. Vocês estão se esquecendo disso? O Inter teve 2 chances de gol antes do gol do Grêmio. Chance no jogo, meu teve só a cabeçada do Galhardo. Mas como, meu Deus? E a cabeçada do Thiago Galhardo foi o quê, meu Deus do céu? Eu queria te dizer, Ribeiro Neto, que a posição de Colorado no programa já está ocupada por mim. Eu não quero que tu venha rivalizar aqui. Espetacular isso. Muito boa essa, muito boa. É que eu estou tentando analisar o que eu vi do jogo de forma racional. Por isso que eu repito. O Ribeiro tá ouvindo muito o YouTube, ele tá muito emocionado, tá muito filosófico, muito pensativo. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Ribeiro só falta usar o Ribeiro só falta usar aquela frase do Lauro Quadros: eu tô aqui para dizer o que ninguém disse. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Aliás, repetindo, repetindo,
não será surpresa para mim se o Internacional, com essa escalação ou parecida, der uma resposta contra o São Paulo. Porque é um jogo que veio logo depois de um fracasso, e aí a gente já viu muito isso do futebol. O São Paulo num parafuso que nem o do Inter, né? Exatamente. Mas, na sequência, o Internacional, se não mudar radicalmente, vai sofrer, vai correr risco na Libertadores e vai começar a cair no Campeonato Brasileiro. Ô, Silvio, eu posso fazer uma pergunta? Não, só depois das duas. Ou o técnico do Internacional se convence de que ele chegou no limite com esta ideia que não precisa mudar necessariamente a linha de 3, por exemplo, que é um fator preponderante nesse modelo de jogo dele, mas precisa mudar peças. Não é possível que ele entre em campo apenas para se defender. Ele tem que propor, a partir, por exemplo, dessa linha de 3, alguma coisa além da intensidade que o Inter perdeu, alguma coisa mais criativa. Talvez o próprio D'Alessandro. Ou o Praxedes, como eu tenho falado, mas é preciso passar por essa linha de 3 do Internacional algum pensamento criativo, senão não vai adiantar esse negócio do Edenilson, e com o Edenilson e com o Patrick, esse negócio do Edenilson correr que nem um louco pelo lado direito, que o Patrick correr como um louco pelo lado esquerdo, e com o Bosquilha, que ontem desapareceu no Grenal, não vai mais dar certo. Talvez dê um modelo, mas precisa trocar peças. E vou te dizer mais, incrivelmente, o Galhardo caiu. O Galhardo, logo depois que saiu, que o Guerreiro se machucou, ele assumiu aparecendo na área e marcando gols. Aí se coloca um centroavante, ele vem jogar atrás e não consegue mais render, cara. Então, isto o técnico do Internacional também precisa pensar. Qual era a pergunta, meu? Primeiro que eu concordo, já tinha falado a respeito da volta do Galhardo para a posição dele, que tinha caído de produção, concordo. Segundo, eu quero te dizer que as ausências do Clássico foram mais sentidas pelo Inter, pela escassez do grupo. Quando tu termina aquele trio de ferro que o Inter tinha, né, na linha de 3, que é o que estava dando funcionamento ao esquema, com Patrick, Edenilson e Bosquilha, quando tu perde 2, era óbvio que o Inter ia sentir muito e sentiu. Não era o funcionamento que o Edenilson estava dando, Pedro. Que funcionamento? O Edenilson não está jogando nada há muito tempo. Tinha o Praxedes para botar, Ribeiro. O Nonato jamais ia aguentar o pé de ferro no meio campo, ele é muito leve. Agora, eu te pergunto, Silvio Benfica. Silvio, tu que é o nosso decano. Se tu mora em Brasília e torce para o Vasco da Gama, tá? E aí tu tá recebendo o sinal do Grenal. O que tu ia achar do Clássico? Se tu não tivesse envolvido emocionalmente, culturalmente, né, com a nossa cultura... Eu respondo antes. Eu ia achar que era o Grêmio contra o Inter de Santa Maria, pela postura do Inter. Se eu moro em Brasília, se eu moro em Brasília, minha primeira providência seria me reunir com o presidente Bolsonaro para mudar por decreto, talvez, essa situação que afeta o Inter nesse momento. Sabe, o jogo foi ruim, jogo chato, horroroso. O jogo do primeiro tempo não teve nenhuma chance de gol. Foi um jogo chatíssimo. Mas Ribeiro, eu também concordo. Mas o futebol tem isso também, né? Vai ter um jogo para quebrar um paradigma, vai ter um jogo para esfriar. A questão é, esse primeiro tempo foi ruim por 2 motivos. Porque o Grêmio foi neutralizar o Inter pelo seu histórico recente, pela insegurança que o time estava, e a questão de autoestima do Grêmio estava baixa realmente, e o Grenal reverteu isso. E segundo, o jogo foi ruim no primeiro tempo porque o Grêmio marcou e porque o Inter estava mal escalado. E quem ganhou o jogo foi quem pensou melhor o jogo. O Kleber citou a questão das laterais, a questão do meio-campo, jogadores que sobressaíram. O Kahneman, além de toda a segurança defensiva que ele dá para o Grêmio, ele foi exemplar na saída de bola ontem. O próprio Diego Souza, que não jogou nada, mas quebra a bola nele, ele vai brigar por ela. O PP, que é um cara extra classe. Do lado direito, Alisson e Orejuela combinando bem. Até o Orejuela pecou muito na finalização das jogadas, mas o Grêmio tem alternativa para os 2 lados. O Grêmio jogou todo o primeiro tempo pelo lado direito e todo mundo sabe, desde o começo do ano, todo mundo sabe que ganhar do Inter é jogar em cima dos laterais. O Grêmio ganhou todos os clássicos do ano fazendo isso. Ô, Maiká, consegue mais 5 minutos aí pra gente no programa aí, que eu preciso ouvir Kleber Grabowska. Vamos até as 12h30. 12h30, então consegue mais meia hora.
Fala, Kleber Grabowski. Deixa eu só avisar aqui que o almoço vai atrasar um pouco o Benfica. Eu também tenho que avisar aqui. Já lá, né? Porque eu tô fora de casa. Tu veio para contrariar, portanto vai contrariar até a esposa em casa. Tá bem. Você num outro horário. Fala, Kleber. Não, mas eu acho que passa muito pela maneira como o Grêmio pensou o jogo, né, Silvio? Eu acho que o Renato tem um conhecimento e joga muito, e isso também faz com que ele se mantenha, né, com sucessivos. O que o Renato está conseguindo, né? Eu não gostei da coletiva, da postura do Renato, os recados que ele deu, né? Acho que foi deselegante, não foi um depoimento no tamanho da grandeza que o Renato tem, da relevância que ele tem. Aquilo ali era o tamanho do peso que estava nas costas dele, o Kleber. Foi um desabafo. Mas eu sei, pode ser um desabafo, mas faz um desabafo com elegância, né? Não é o Renato. Eu apanhei meio óbvio aquilo ali. Eu acho que o Renato não soube valorizar o trabalho dele, né? Ele poderia ter sido um bom momento para ele explicar a maneira como ele está pensando, mas ele preferiu dar outro recado, né? Um recado direcionado e mal direcionado, vamos dizer assim, que botou todo mundo no mesmo saco. E eu não achei legal isso aí. Acho que a coletiva foi muito ruim no direcionamento e na escolha das perguntas, né? E a coletiva do Kudê, ele não explicou nada, ele só disse que estava pensando as substituições quando saiu o gol. E tudo bem, mas eu acho que ele já tinha demorado demais para fazer a troca. Poderia ter vindo com uma novidade pro segundo tempo, já que ele mudou a estratégia e o Grêmio também mudou a estratégia. Demorou 20 minutos para aproveitar uma circunstância de jogo. Então, acho que a gente está vendo méritos no Renato, está vendo problemas no Kudê, e eu acho que até sábado que vem, né, não nesse, no outro, o Kudê vai ter que dar uma mexida. Acho muito difícil que ele consiga transformar esse Internacional que está perdendo força, vigor e credibilidade. O técnico do Inter é submisso a hierarquias. Baldasso, o que tem que fazer o Kudê, hein, Baldasso? Cara, o Internacional vive uma crise de desempenho, uma crise técnica, alguns jogos, tá? Em que não só deficiências técnicas são observadas, falando individualmente, é observada uma falência do esquema, uma falência tática. O Internacional taticamente não funciona há bastante tempo. O Internacional se vale de ligação direta e de chuveirinho na área. E recuos. Esse é o time do Kudê há pelo menos 6, 7 jogos. Tá? Então, assim, o desafio do treinador é fazer aquilo que a gente sabe que ele quer fazer e que pode fazer e que já fez no Internacional. Que é um time que, dentro do esquema dele que nós conhecemos, que nós aprendemos, um time que é ofensivo, que é envolvente, que faz triangulações na frente, que atravessa o meio-campo com velocidade, que tem zagueiros que empurram os jogadores para dentro da área, né? É isso que a gente quer ver. Eu já sei que funciona, já funcionou, e com as peças que ele tem à disposição neste momento pode funcionar também. Só que o Kudê não está conseguindo executar isso nos últimos jogos. E as escolhas dele têm sido erradas. O Matheus Jussa não jogou no lugar do Cuesta o último jogo do Internacional, porque disseram que ele era ainda imaturo e que estava sendo preparado e que não estava pronto. Aí, para jogar improvisado na lateral esquerda de um Grenal, ele está pronto. Então, assim, tem algumas coisas que estão acontecendo no Internacional. E outra coisa, eu estou sentindo isso, a gente tem bastante tempo no futebol. Cadê o presidente Marcelo Medeiros? Às vezes eu tenho a impressão que o presidente já largou, já antecipou o final do mandato dele e foi para casa. Porque simplesmente a gente não vê uma postura incisiva da direção do Internacional no que diz respeito à cobrança pelo que está acontecendo. Ele deu entrevista ontem? Não. Hoje. Só para um perfil lá que ele sempre fala lá. Que é Revista Colorada. Não. Com todo respeito, não existe. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, ó. Eu não sei, daqui a pouco com a gente até pode seguir na própria live nossa só para completar, não? Mais uns 10 minutos, não pode? Vamos até 14h15, mais 15 minutos. Perfeito. Você interrompa, eu tenho um compromisso. Não tem não. Só para dizer o seguinte, ó. Esta é a hora do presidente falar. Depois do jogo. Tem que dizer alguma coisa. Tem que dar alguma resposta. Alguma resposta forte numa situação como essa. O presidente do Internacional desaparece, é cômodo. Aí vai dar entrevista no dia seguinte para o blog do Internacional, saiu para... Tem que estar, pelo menos, estar junto, né? Tem que estar junto. Tem que dar a cara para bater. O Romildo, quando viu que a coisa estava entornando, foi para Salvador, foi para Goiânia, lá tentar resolver o problema, né? E até botou a mão na massa, ela demitiu o Thiago Neves.
Eu vou dizer uma coisa pra Ribeiro, vocês. Queria Deixa eu só fazer uma falar pergunta pro Fabiano, antes que ele fuja pro almoço. Ô, Fabiano, essa escalação do Matheus Jussa aí foi uma surpresa no Grenal. O que tu sabe da questão do Wendel? Foi de última hora ou isso aí... Covid! Foi, Sim, mas foi de última hora. O de última hora, tá. Foi. Eu queria dizer uma coisa pra vocês. Se o Inter demitir o técnico, vai fazer uma grande besteira. Não pode fazer isso. Assim, ó, eu vou dizer, Silvio, cara, eu vou acionar o decano. O Argel tá livre no mercado, hein? Eu vou acionar o decano, que é uma pessoa mais Ribeiro, razoável. Ribeiro. Para que tu atrapalhou o Ramiro Ruxo na hora do gol. Para. Olha aqui, ó. O Silvio, tu que é o nosso apresentador, o nosso mestre, entendeu? Lá vem. Eu vou dizer o seguinte. Olha aqui, o futebol ele é uma coisa maravilhosa também por causa disso, né? Porque é o seguinte, eu tenho dito muito que a nossa vida virou um imenso Twitter, né? Porque as pessoas, a cada segundo, a cada postagem, mudam de opinião. É um negócio impressionante, né? Mas tudo bem, eu tenho dito que existem 3 tipos de torcedores, né? O torcedor apaixonado, que é o grosso, é o maior,